Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, quarta-feira da 25ª semana do Tempo Comum, dia 26 de setembro. E é com muita alegria que convido você, convido toda a sua família para assim, mais uma vez, partilharmos a Palavra de Deus. Nós iremos refletir o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhe poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar doenças, e enviou a proclamar o reino de Deus, e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não levei nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrades, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolher, ao sair daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo cura em todos os lugares. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus desta quarta-feira pede de nós uma atitude de despojamento e humildade frente a uma cultura cada vez mais voltada à economia e ao lucro. Os verdadeiros discípulos de Jesus são aqueles que se colocam numa atitude de total confiança em Deus. Despojar-se dos bens é, em última análise, a demonstração da nossa confiança filial em Deus. Aquele que confia não guarda sua insegurança. A confiança é uma atitude bonita, corajosa daquele que se deixa guiar por Deus. Ou seja, é uma entrega total e radical, a exemplo daquela realizada por Cristo. É uma atitude confiante de uma criança que se joga nos braços do Pai, na certeza de que por ele será amparada. Então, nos questionamos sobre o nível de nossa confiança em Deus. E que Deus assim nos dê a graça de que assim vivamos como homens e mulheres confiantes em Deus e na sua bondade e na sua misericórdia. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, fica claro para cada um de nós. Jesus não escolheu os melhores, porém, na medida em que caminhava com o Mestre, eles encontravam sentido para as suas vidas e se ajuntavam ao plano de Deus como seus cooperadores. Assim sendo, ele os formou, dando assim conhecimento de Deus e dos seus mistérios, e os enviou para espalhar pelo mundo a boa nova da salvação. Portanto, os discípulos, assim como os apóstolos, aqueles que viviam mais perto de Jesus, também eram pecadores, doentes, mal acostumados, mas caminhavam com Jesus, ou seja, caminhando com Jesus, eles foram assim curados e fortalecidos para cumprir com a missão. Nós também, meus irmãos, queridas irmãs, que nos aproximamos de Jesus para ouvi-lo e aprender os seus ensinamentos, precisamos nos deixar curar, precisamos nos esvaziar de nós mesmos para que sejamos enviados a proclamar ao mundo o reino de Deus. Por isso Jesus nos chama para curar doenças, libertar os cativos, levar a paz e muito mais. Ele nos ensina o segredo para evangelizar. Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Significa que precisamos nos despojar de toda a segurança humana, de toda a opinião própria, de toda e qualquer proteção dada pelos homens, a fim de que levamos apenas o pensamento de Deus. Portanto, somos enviados por Jesus com a graça e o poder do Espírito Santo. Por conseguinte, são dispensadas as nossas seguranças, as nossas mentalidades, a nossa vontade própria, de tudo que nos dá preocupação, que nos afasta do objetivo de irradiar no mundo o amor de Deus. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, não serão as nossas posses, não serão os nossos bens, ou qualquer outra coisa que possuímos que irão atrair os nossos irmãos a conhecer a Jesus Cristo, mas sim o nosso testemunho de vida transformada, a nossa conduta iluminada pela palavra de Deus. O Senhor nos assegura vida, veste e pão. Isso sim é o que nos basta. Então, aqueles e aquelas que não os acolhem, não se constitui barreira para nós, visto que o Senhor não nos manda enfrentá-lo, mas sim
passar adiante e procurar aqueles que realmente desejam entrar no reino de Deus. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, você já se sente adepto ou adepto de propagar a boa nova da salvação ao mundo? Você já pensou ou já evangelizou alguma vez? Como você tem saído para anunciar ao mundo que Jesus está vivo, que Jesus está no nosso meio? E você tem levado e em quem você confia? Você já se sente um enviado ou enviada em missão por Jesus? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai, tendo recebido a tarefa de continuar a missão de Jesus, que Ele nos ensine a imitá-lo tanto no modo de ser e de pregar, quanto na pobreza e na coragem de enfrentar a rejeição. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quarta-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos sempre nessa paz de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.